todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Canto pra glória de Deus. Cante comigo. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Meu querido Senhor, meu querido Senhor. Que linda! Ei! Maravilha! Linda, 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 linda. O que eu vejo, irmãos, é assim, olha, o homem, na busca a Deus, ele criou uma ciência para entender Deus, chamado teologia, as ciências teológicas, né? E agora o homem, nessa própria ciência, ele se perdeu. No estudo dessa ciência, nessa formação dessa ciência teológica, você vê que o homem se perde nessa ciência, né? Então ele tenta explicar Deus em cima de uma ciência. E quando nós pegamos o capítulo 1 de Gênesis, por exemplo, você vai vendo aqui é o capítulo da criação, correto? O que os irmãos entendem quando Deus fala assim, olha, é o capítulo da criação? Isso deveria soar para nós como se fosse um arquiteto, por exemplo. Um arquiteto, ele já chega e constrói uma casa? Não. Primeiro, ele tem que fazer o projeto. Então, primeiro o arquiteto cria. Certo, irmãos? Primeiro ele cria. Depois de criado, que é o capítulo 1 aqui, que é a criação, eu entendo assim, olha, Deus ele está falando de uma criação no capítulo 1, e no capítulo 2 ele está falando da formação dessa criação. Quando o arquiteto desenha a casa, essa casa ela está onde? Está num papel. Ela já está criada, essa casa. Então, não tá ou não está criada essa casa? Essa ideia já está criada, não está? Mas ela está formada? Não está. Então, essa é a diferença do capítulo 1 de Gênesis, da criação do homem, para a formação do homem no capítulo 2. Estão entendendo, irmãos? Por isso que assim, as pessoas fazem muita confusão em relação a isso. Porque também o tempo, aqui ele não acontece assim, num dia só, acontece tudo isso, e aí a pessoa não consegue discernir os tempos, né, mensurar o tempo, e aí acaba também dando confusão no nosso entendimento, na nossa mente. Então, quando nós lemos Gênesis, por exemplo,
Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí a pessoa fala assim, bom, se Deus criou, já está pronto. A terra era sem forma vazia, a escuridão cobria as profundezas das águas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Isso aqui é uma criação. Agora vem a formação, irmãos, dessa criação. Que diz assim, ó, haja luz. Essa luz aqui é a luz que forma todas as coisas. Todas as coisas são formadas por essa luz. Há uma criação que é uma intenção de Deus, é uma vontade de Deus, mas tem que haver uma formação dessa vontade. Então, irmãos, há um logos e há um rema. Olha só. Há uma formação e uma criação. Isso a gente tem que entender. Logos é formação, Marlinhos? Oi? Logos, significado de logos. O logos é a criação. Criação. Isso. Entendi. E aí o remo? O rema é a formação. É o logos que é trazido para a existência. Entendi. Quando é dito assim, olha, no princípio criou os céus e a terra, isso aqui era o quê? Era um projeto, irmãos. Mas isso aqui precisava ser formado. Ele estava criado, mas ainda não estava formado. Então, se você pegar, por exemplo, o capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse, você vai ver lá que tudo acontece segundo a vontade de Deus. Essa vontade é a vontade criativa de Deus. Ele cria. Só que quando ele cria, para se dar forma nisso aí, é diferente do que aquilo que está sendo criado. Ah, é. Aqui fala, né? Pois fosse tu que criaste o universo, por tua vontade ele não era e foi criado. Ah, ele você está lendo o Apocalipse? É. Então lê para nós o versículo 11 para nós, irmã Elma. Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois foste tu que criaste os universos. Por tua vontade, ele não era e foi criado. Ó, tudo provém do quê? De uma vontade. Ele não era. Ele não era. Mas Deus, ele cria isso, ele arquiteta isso, ele é o arquiteto do universo, mas isso aí, depois isso precisa ganhar o quê? Forma. Entendeu, irmãos? Se isso aqui é um princípio para que eu possa compreender Deus. Por que o homem ele se tornou um ser tão frustrado, irmãos, na busca dele a Deus? Porque ele não compreende as raízes, ele não compreende a simplicidade das coisas de Deus. E o homem agora tenta descobrir Deus pela ciência, pela revelação da ciência. E a ciência não vai revelar Deus. Deus, ele é revelado no quê? Onde que Deus se revela? Os irmãos conhecem onde que Deus se revela? Deus se revela Em nós? Sim, na relação. Nas nossas atitudes. É na relação que Deus se revela. É no relacionamento. As nossas atitudes com o próximo. Nosso relacionamento com ele. Com ele e com os homens, entendeu? É na relação que Deus ele vai se revelar. Por exemplo, como que eu posso conhecer Deus? Eu vou conhecer Deus quando eu ver Deus sendo revelado na vida da Cileide, na vida do Alex. Comunhão. Na comunhão, exatamente. Na vida do Jonas, na vida dos irmãos que estão aí vivendo esse entendimento, trazendo essa natureza, né? Para ela ser revelada. Aí eu vou conhecer Deus. O que acontece, irmãos? A criação, ela revela o poder de Deus.
toda a criação, a Bíblia diz que toda a criação revela o poder de Deus. Então, toda a criação, ela se relaciona com o poder de Deus, toda a criação. Um gato que a irmã Elma achou ali hoje, ele se relaciona com Deus pelo poder de Deus. Se você olhar para o gato, você descobre o poder de Deus, irmãos. Você vê o poder de Deus na vida de um gato. Na vida da grama que está lá no seu quintal, você vê o poder de Deus na vida da grama. E a grama se relaciona com Deus pelo poder. Só que o homem não entendeu a forma dele se relacionar com Deus. Ele também acha que é pelo poder. Porque ele vê toda a criação se relacionar com Deus pelo poder, o que ele fala? Eu também vou relacionar com Deus pelo poder. Aí o homem quer o que de Deus, irmãos? O que o homem quer? Poder de Deus. Então eu quero Deus que abençoe o meu casamento, que ele use o poder dele na minha vida para que o meu casamento seja abençoado. Eu quero um Deus que abençoe a minha vida financeira, eu quero um Deus que abençoe a minha vida conjugal, a minha vida de relacionamentos, eu quero um Deus... Por que o homem pensa assim? Porque ele não aprendeu a viver um relacionamento exato dentro daquilo que é a proposta de Deus, que é esse relacionamento onde nós podemos entender Deus na relação. Eu estou falando isso para os irmãos, porque isso, irmãos, acaba sendo muito frustrante para aqueles que buscam a Deus no relacionamento com o poder de Deus. Eu fui assim durante muito tempo eu fui assim. Eu entendia Deus, eu não compreendia Deus, mas eu entendia tudo de Bíblia. Eu entendia a Bíblia, eu fui para o estudo da ciência, eu estudei a ciência, eu fui buscar ali tudo que eu podia buscar da teologia, eu fui fazer, fui atrás. Fiz 2 teologias, uma só não bastou. Eu fiz uma eto, estudei 4 no maior sacrifício, eu deixava a família em casa para estudar. Mas essa eto aí foi muito fraca. Eu comecei a assistir o R.R. Soares na televisão, eu vi que ele oferecia aqui um curso da grade. Falei, vou fazer uma outra teologia. Aí fui estudar com o R.R. Soares lá, irmãos. Olha, uns professores que conhecia demais. Você passou lá, né Alex? Falar que esses homens não conhecem de Bíblia, você está de brincadeira, irmão. Conhece. Eles Conhece conhecem tudo de teologia. Os professores da grade, você tem que tirar o chapéu para eles, irmãos. Tem que tirar o chapéu. Eles são extraordinários. A Cileide passou por lá também, não passou, Cileide? Você sabe como que é. Eu estudei com esses homens aí. Me formei em São Paulo. Hã? Irmão Arlindo, eu presenciei vários cultos da Igreja da Graça. Não é porque lá é sistema religioso, não, irmãos, mas eles são palestrantes nas pregações dele, é maravilhosa. Se eu falar que é ruim, não é, não. É lógico que quando eles começam a falar de dízimo, de inferno, a gente já conhece a verdade, tudo bem, mas quando eles pegam a palavra e transmitem de uma forma espiritual, é uma senhora palestra. Mas quando conhecimento assim, eles chegou a entender como conhecer Deus ou entender? Ou será que só ficou na teologia mesmo? Na teologia, o irmão Valdecir. Na teologia. Então, o princípio, irmãos, a primeira coisa que eu preciso entender, que todas as coisas, elas saíram do coração de Deus. Elas foram criadas primeiro aonde? No coração de Deus. Então, Deus é o arquiteto do universo, ele fez a planta do universo. Só que quando ele terminou a planta, ele precisava da vida. Ele precisava agora que aquilo que estava num papel, vamos colocar num papel, mas Deus não tem papel, tá, irmãos? É só para você ter ideia. Um arquiteto que desenhou uma casa está ali no papel. Agora, é preciso formar essa casa. Então, você entra aqui nos estudos, por exemplo, onde que Deus ele vai falando, ele vai citando a palavra dele, vai criando. A palavra de Deus vai criando, irmãos. Todas as coisas ele vai criando pela palavra. Quando ele chega no homem, ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está criando isso na palavra.
Aí ele fala assim, esse homem, ele já é abençoado. Vamos pegar aqui o versículo, acho que 26, capítulo 1, nós estamos aí no capítulo 1. O 26 fala assim, olha, então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem. Isso aqui está criando o homem, não está criando? Vamos fazer o homem, a criação do homem original é essa, tá, irmãos? Façamos o homem, ou ser humano, a nossa imagem. Ele, presta atenção, ó, ele será semelhante a nós. Então, quando o homem sai, irmãos, desse entendimento de que ele é semelhante a Deus, o que acontece com esse homem? Ele se perde. Porque a nossa origem, a nossa formação original é essa. Isso aqui é a verdade, tá? É para isso que nós fomos criados. Esse é o plano de Deus. O ser humano, ele é semelhante a Deus. Ele tem que refletir, irmãos, que imagem? Um leão reflete a imagem de Deus? Não. Mas se você olhar para um leão, você vê o poder de Deus no leão. Se você olhar para o sol, você enxerga a imagem de Deus no sol? Também não, mas você vê o poder de Deus no sol. Então, o que acontece, irmãos? Olha, o que eu estou falando para vocês aqui é um princípio de vida, tá, irmão? É o que você tem que viver. É isso que você tem que viver. Por que muitas coisas na minha vida não dão certo? E por que eu fico correndo atrás de coisas, irmãos, que às vezes isso está me frustrando, porque eu não consigo? É por quê? Justamente porque eu não estou entendendo quem eu sou. Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Esse homem, quando ele for semelhante a nós, se ele entender que ele é semelhante a nós, o que acontece com esse homem? Ele vai ser dominado por alguma coisa? Não, ele vai dominar. Dominará sobre os peixes do mar. Aí ele fala assim, ó, assim Deus criou os seres humanos. Só os seres humanos foram criados dessa forma. O resto da criação, todo o resto da criação não recebe, irmãos, esse privilégio de ser a imagem de Deus. Então, quando eu me deparo com o poder de Deus, irmãos, quando eu vejo o poder de Deus, mas eu não consigo ouvir Deus, aí é onde eu me frustro. Aí é onde está morando o problema da minha vida, porque eu estou vendo Deus, mas eu não estou ouvindo Deus. Por que eu vejo Deus e não ouço Deus? O que está de errado com isso, então? Eu consigo ver Deus, eu vejo o poder de Deus. Eu até quero o poder de Deus, mas eu não consigo ouvir Deus. Por que eu não ouço Deus? Porque quando Deus fala comigo, eu rejeito essa palavra que Deus fala. Porque quando Deus fala para mim que eu sou um ser abençoado, eu não preciso de mais nada, eu fico questionando, isso não é verdade. Entendeu? Eu preciso das coisas ainda. Ele continua aqui assim, então, dizendo, irmãos, olha, versículo 28. Ele acabou de criar o homem, tá? E a mulher aqui. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Então, Deus fez o quê com esse ser criado agora? Que é a sua imagem, a sua semelhança. Ele disse, olha, busque a bênção, procure a bênção, vão viver a bênção. É isso que ele está dizendo? Não. O que ele está dizendo aí? Ele já o quê? Abençoou. Abençoou. Então, o homem, qualquer homem, irmãos, ele já é o quê? Abençoado. Ele precisa ficar buscando bênção? Não. Ele precisa ficar buscando Deus para que Deus revele o poder dele. Para esse homem, então, ter coragem de fazer o que ele deve fazer? Não. Uma outra coisa, irmãos, que foi ensinado para nós é que nós deveríamos fazer o que era certo. Todo mundo vai concordar que foi ensinado que tinha que fazer o que era certo. Todo mundo vai concordar.
Então, o homem aprendeu a fazer o que era certo, ele passa a viver do quê? Do certo. Entendeu? Mas eu tenho que fazer o que é certo, irmão? Porque aquilo que eu acho que é certo para mim pode não ser o certo para o outro. Há um conflito, não tem jeito. Isso aí conflita a nossa cabeça, irmãos. Como que eu vou entender isso? Deus, ele mandou nós buscarmos o certo, irmão? Não, Deus mandou nós buscar a paz e não o certo. Ele falou assim, olha, busque a paz e siga a paz. Não busque o certo, busque a paz. É a paz que eu preciso. E se para ter paz eu tiver que perder, irmãos, eu tenho que fazer o quê? Perder. Mas o homem entende isso? Não entende. Não entende, irmãos. Porque o homem, ele não vive como sendo um ser abençoado. Ele entendeu que ele precisa ser abençoado. E esse homem que foi criado abençoado, o que ele tem que fazer para ele entrar na vontade de Deus? Se tornar o quê? O abençoador. Eu vejo os irmãos falam muito, né? Vamos, né, desfrutar das bênçãos de Deus. Os irmãos falam muito disso. Mas eu estou esperando uma oportunidade para mostrar para os irmãos que essa não é a nossa origem. Nós não somos desfrutadores, irmão. Toda vez que você viver com o entendimento de querer desfrutar, você vai estar se frustrando. Porque aquilo que você desfruta hoje, amanhã não supre mais a sua necessidade. Porque não é o que você é. Você não é desfrutador. Mas quando você entender que você é um abençoador, você abençoa aqui, irmão. O que acontece? Atrás de você está vindo o cumprimento daquilo que Deus falou a teu respeito. Aí você não vai ver poder de Deus. Você vai ver o próprio Deus na sua vida. O dia que você se torna um abençoador. Você vai ver Deus se revelando por intermédio de você. E agora você entrou na vontade de Deus. Agora você não vê Deus pelo poder, você vê Deus pela sua natureza, por aquilo que ele é. Isso o homem não enxergou na história. Essa é a grande dificuldade do homem. Então, quando Deus ele cria o homem, ele abençoa o homem. Se esse homem foi abençoado na criação, então não falta mais nada. Você já nasceu abençoado. Só que o tempo inteiro você ficou correndo atrás daquilo que você já tem. Você lembra a mensagem que nós pregamos, irmãos? Olha, pessoal, já está tudo preparado. Você lembra a mensagem que nós pregamos aí a respeito do onde e do quem? Jesus, onde você quer que nós preparemos a Páscoa? Você lembra dessa mensagem, irmãos? Uhum. Aí Jesus falou assim, olha, entra na cidade, siga o homem do cântaro. Na casa que ele entrar, vocês batem na porta. Pergunta para o homem do cântaro sobre o dono da casa. E quando você for colocado diante do dono da casa, você pergunta para ele, onde está preparado? Vocês lembram disso, né, irmão? Porque se você for a Deus para tentar preparar, para que Deus prepare, te abençoe, te fortaleça para você fazer aquilo que você quer preparar, você vai estar só gastando tempo e perdendo tempo na sua vida, irmão. Porque ele vai falar assim para você, ô Elma, você tem que entender onde eu já preparei as coisas para você, e não ficar buscando alguma coisa para eu preparar para você. Você tem que entender onde as coisas já estão preparadas. Você é uma abençoadora. Quando eu te fiz, Elma, quando você foi gerada no ventre da tua mãe, você já saiu de lá o quê? Uma abençoadora. E não uma necessitada de bênção. Entendeu?
O Jonas saiu do ventre da mãe dele um abençoador. Só que a vida mostrou para nós o quê? Não, você não é abençoador, você necessita ser abençoado. E aí começa a nossa correria, a nossa busca por sermos abençoados, porque nós não entendemos quem nós somos. Entende, irmão? Aí no versículo 29, ele fala assim, olha, Deus disse, veja, não, no 28, eu não terminei aqui. Isso aqui é princípio, tá, irmãos? Isso aqui é princípio. Se você entender isso, isso aqui é base de vida. Sejam férteis. Todo homem é fértil. Todo homem é fértil. Outra coisa que é princípio, nós somos multiplicadores. Nós não dividimos, nós não somamos e nós não subtraímos, irmão. Toda vez que você tiver um entendimento de somar com alguém, eu vou juntar com alguém para fazer tal coisa. Não, você não soma, você se multiplica. Jesus, ele não somou, ele multiplicou. Ele pega o pão e faz o quê? Olha, ele partiu o pão, multiplicando. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Então, é outro princípio. Se eu entendo que eu sou um multiplicador, o que acontece? Eu vou correr atrás de ser abençoado? Não, eu vou entregar o que eu tenho. E quando você começa a entregar o que você tem, aí as coisas começam a acontecer. Porque muda o seu entendimento. Você sai de uma condição de um ser necessitado, de um crente, de um carente, de um necessitado, para um filho de Deus. Agora o seu entendimento é de filho. O filho, ele revela exatamente como o pai é. Assim como está falando aqui, olha, façamos o homem para ele batalhar, para ele estudar, para ele chegar a um ponto de ser igual a nós. Não, nós vamos fazer ele de que forma? Nós já vamos fazer ele igual a nós. Então, todas as vezes, irmãos, que eu saio dessa natureza divina, que eu abandono essa natureza divina para assumir a minha natureza humana, eu estou deixando de ser igual a Deus. Mas aí, sou eu que estou deixando de ser igual a Deus. Aí é a hora que entra, né, as minhas condições de decidir do certo, do errado, e tudo aquilo que a Bíblia fala depois que aconteceu com os homens, e que ela vai mostrando para nós o erro dos homens. Até que a gente retorna. Até que Deus, ele traz o entendimento para nós retornarmos. Olha, o homem está tão difícil desse homem retornar, que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pôr o meu próprio espírito para ensinar ele. O espírito meu vai ter que ensinar ele, porque o homem está perdido, ele se perdeu. Quando que o homem se perde, né, irmãos? Aqui em Gênesis está falando quando o homem se perdeu. Não é? Quando o homem se perdeu, o dia que ele deixou de olhar para quem ele era, começou a olhar para fora de si. Aí ele se perdeu. Então, o mal do homem foi o quê? Foi achar que ele poderia viver sem ouvir o que Deus fala a respeito dele. Esse é o mal da humanidade, meus irmãos. Esse é o mal do homem. E todas as vezes, irmãos, que a minha atitude, que a minha ação não for segundo a ação do meu Criador, segundo a vontade do meu Criador, ela se torna vontade minha, se torna ação minha. E aí, Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, com esse tipo de ação. Por que fala, se a Bíblia fala, Jesus ele vem e começa a ensinar, olha, todas as vezes que você orar, você tem que orar em nome de Jesus. Aí a religião, a ciência, pega e fala assim, faz qualquer tipo de oração, no final se fala que é em nome de Jesus, que é isso aí que ele quer. Mentira, irmão, não é isso que ele está dizendo. Não é isso. A oração que Deus tem compromisso é a oração do Filho, a oração do Cristo. É essa que é a oração. Então, eu costumo dizer, desde há muito tempo já, eu costumo dizer para os irmãos, escreve a tua oração. Escreve ela. Depois você olha para ela e vê se aquilo ali é uma oração que Jesus faria, que o Cristo faria.
Mas leia ela umas 10 vezes. Porque aquela oração pode ser a maior oração anticristo da sua vida. Aquela oração que você for fazer. Que é totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus, irmão. Mas você está buscando o certo. Aquilo ali era o certo. Tudo bem, era o certo. Mas não deu certo. Mas pode ser que essa oração seja a pior oração que um homem possa fazer. Você lembra que tinha no templo 2 homens? E um batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou assim, né? Eu faço tudo certo, né? Eu ando certinho, faço tudo belezinha, então o Senhor vai me abençoar, porque eu não sou igual aquele ali não, olha lá. Aquele ali é pecador, aquele ali faz tudo errado. E ali o que fazia tudo errado, fazia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador, esse entendimento meu aqui está tudo errado. Aí Jesus falou assim: qual dos dois foi justificado, irmão? Qual dos dois? Foi o que fazia tudo certo ou aquele que fazia tudo errado, mas sabia que estava fazendo tudo errado? Entendeu? Então tá aí, irmãos. A gente vai para o capítulo 2, não sei que horas são aqui. Capítulo 2, a partir do versículo 6. Não, 6 não. 7. Então você vê que no capítulo 1, o homem ele foi o quê? Criado, certo? Capítulo 1, o homem foi criado, estava no projeto de Deus, ele estava na vontade de Deus. Agora entra o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7 fala assim: então o Senhor Deus faz o que agora? Forma. Modelou. Agora ele Modelou. dá forma, ele começa a dar forma àquilo que era uma criação. Eu entendo assim, que tudo era um projeto, que agora eu preciso dar forma. Então Deus agora ele vai dar forma naquilo que era o projeto dele. Aquilo que é a vontade dele. E é assim a nossa vida, que acontece assim, irmãos. Há uma vontade de Deus em relação à irmã Elma. E essa vontade de Deus em relação à irmã Elma está toda pronta, já está criada, entendeu? A vida da Elma está criada, tá ali na vontade de Deus desde a hora que ela foi concebida até a hora que ela vai deitar para ser enterrada. Está tudo criado, está tudo pronto. Só que eu pergunto, a irmã Elma já deu forma a tudo isso? Ainda não. Então, cabe a nós agora entendermos esse projeto para nós trazermos isso à realidade, para a gente dar forma, irmão. Isso é viver na árvore da vida. Por isso, o Logo se revela dizendo para os homens a verdade. Jesus ele veio e trouxe a verdade. Ele fala assim, agora, a responsabilidade de dar forma a essa verdade, de quem que é? Nossa. É nossa. Entendeu, irmã? Agora nós somos responsáveis para dar forma àquilo que é o projeto criado de Deus a nosso respeito. Porque o animal se relaciona com Deus por intermédio do quê, irmãos? Do poder, não é? Então o animal, ele é instintivo. Deus ele fala assim, olha, a árvore vai produzir fruto. Não precisa do homem fazer nada, que ela vai produzir. Por quê? Porque há um projeto para a árvore produzir fruto. A água vai produzir peixe. Porque isso é a ordem de Deus. Aí você está vendo o poder de Deus, que está se cumprindo aquilo que Deus fala. Mas esse relacionamento das coisas, dos animais, dos astros, de tudo que existe, é um relacionamento por intermédio do poder de Deus e é um relacionamento onde não há uma intenção dessas coisas. Não é intencional. Por que o homem tem que ter um relacionamento intencional com Deus? O homem tem que querer Deus. Por quê? Só assim o homem revela aquilo que Deus é. Nosso relacionamento com Deus não pode ser por intermédio do poder, mas tem que ser por intermédio da natureza. Irmã Alice, volta aí para mim. Eu não peguei, não. O homem tem que querer Deus? Como é que é? Ele tem que ter um relacionamento intencional. Então, tá assim, olha,
Está escrito, eu sou abençoado. Não está escrito que eu fui abençoado? Na minha origem eu sou abençoado. Se eu não viver isso, se eu não formatar isso, se eu não der forma a isso, isso vai acontecer? Não. Não vai. Então eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Porque o que ele falou a meu respeito, eu tenho que crer que isso de fato é a vontade relacional dele comigo. Entende, irmãos? Por que as pessoas, muitas vezes, elas não estão vivendo isso, irmãos? Porque elas acham assim, olha, eu já ouvi muito isso, a pessoa fala assim, não, se Deus quiser, vai acontecer. Não, Deus já quis, ele já fez, entendeu? Ele já escreveu isso, já está pronto, já está criado, irmão. Agora falta você formar isso que está criado, você trazer à tona, você materializar. É você acessar a sua parte celestial e trazer isso para a realidade da matéria. Então, quando Deus ele formou o homem lá no capítulo 1, formou o homem lá, não criou o homem lá? Criou. Mas esse homem já existia naquela criação? Na criação, sim. Mas já estava formado? Ainda não. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando para vocês, irmãos? Sim. Existia esse homem na vontade de Deus, na realidade de Deus, ele já existia, mas ainda ele não estava formado. Então, a sua vida, ela já existe na vontade de Deus, mas você tem que dar forma a ela, tem que trazer ela à existência, pelo conhecimento daquilo que Deus está colocando diante de nós. Então, ele diz assim, olha, Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Poxa, então só aqui que o homem se torna ser vivo? Essa foi a questão. Sim, irmão, é lógico que só aqui que o homem se tornou ser vivo. Porque lá ele estava dentro do projeto, ele estava no papel, como se ele estivesse ali sendo desenhado. Aquele homem desenhado ali na vontade de Deus, ele não vivia ainda. Então, o homem do capítulo 1, ele não estava vivo. Ele se tornou vivo quando ele recebe o quê? O sopro de vida. Agora ele se torna um ser vivente. Ele toma forma. Aquilo que era um projeto toma forma. Bom, nós precisamos entender isso, irmãos. Isso aqui é muito sério. Olha, nós pregamos o quê? A bênção. Por que nós pregamos a bênção? Porque nós somos abençoados, irmãos. Quando Deus fala assim, olha, para um ser que é puro, todas as coisas são o quê? Puras. Puras. Entendeu? Puras. Por quê? Porque a nossa essência é pura. Mas para um ser que é impuro? Tudo é impuro. Entendeu? Em tudo ele vê o quê? Problema. Tudo ele vê problema. Entendeu? Ele não é capaz de amar algo ou alguém que não lhe favoreça. Você está entendendo? Como que, por exemplo, um homem que não entende a sua origem vai dizer assim, olha, esses algozes aqui, eles estão me espancando. Eles estão colocando uma coroa que está machucando a minha cabeça, está me ferindo. Eles estão me dilacerando com chicotadas. Eles estão dando risada de mim, estão arrancando a minha barba à força. Eles estão me humilhando pelas ruas. Eu estou deixando, pelas ruas aqui da cidade de Jerusalém, estou deixando a minha pele esfolada aqui, ó, pelos tombos que eu caio carregando essa cruz. A minha pele está ficando nessa cruz aqui de madeira. Como que um ser que busca ser abençoado reagiria nessa situação? Como que um anticristo reagiria nessa situação, irmão? Ele aplicaria o certo e o Errado. errado. Ele diria, não está certo isso. Deus, não está certo isso. Mas um Cristo faz que jeito, irmão? Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ah, mas não é certo perdoar, porque eles estão te machucando. Mas eu não vivo o que é certo, eu vivo o que é a paz. Eu não vivo o que é certo. Eu vivo o que é a paz. Então, se a minha atitude abençoa,
é de Deus. Se a minha atitude é de quem quer ser abençoado, não é de Deus. Por que que não pode ser de Deus, irmão? Porque aí seria contra aquilo que é a minha formação. Entendeu? A minha formação, Deus ele acabou de fazer o homem, o que ele falou que o homem é? Abençoado. Um ser que é abençoado, se ele precisar mais de ser abençoado, então ele se tornou um ser ganancioso, que quer tudo para ele, irmão. Ele só quer para ele. Não, a bênção tem que ser para mim, tem que ser tudo para mim, a bênção tem que ser para mim. Não, você é um abençoador. E para a pessoa chegar a essa consciência, para a mente da pessoa ser transformada a esse ponto, como é que fica? Você tem que abrir mão de você mesmo. Então você quer vir após o Cristo? Eu quero ser Cristo. Então, abra mão de si mesmo. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades, o seu querer. Negue a sua natureza humana. Abandone a sua natureza humana. Ah, mas eu ainda sou humano. Mas você pode abandonar ela aqui agora. E revelar aquilo que de fato você é. Aquilo que é a sua origem. A sua origem é de um ser desfrutador? Precisa desfrutar, irmão? Ou é de um abençoador? Olha, para entender isso aqui é bastante difícil. É bastante difícil. O homem se tornou um ser vivo. Agora nós somos diferentes dos animais. Agora nós não somos uma pessoa que busca Deus por instinto. Nós não somos instintivos para buscar a Deus. Nós temos a razão, irmãos. Nós temos a mente. Nós temos a alma. Nós temos o coração. Nós temos a consciência. E isso tudo tem que ser aplicado na busca da revelação e da palavra do meu Pai. Então Jesus ele se revela falando assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade. Embora Jesus, ele sendo homem, né, irmãos, ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente. Eu vim para revelar um Cristo para vocês. E ele não errou. Ele foi e cumpriu exatamente aquilo que era o projeto de Deus para a vida dele. Então ele só fez o quê? O homem se fez carne. Quando ele se faz carne, ele está fazendo o quê, irmãos? Ele está materializando, ele está formando aquilo que era um projeto. Ali depois da ressurreição de Cristo, ele fala assim, ó, este é o meu filho, eu hoje, está escrito ali, eu hoje te formei. Aquele ali é o filho completo, irmão. Aquele filho da ressurreição é o filho que é completo. Esse aqui, esse homem formado aqui, ele está formado, mas ele cai. Ele se perde. Mesmo formado, ele se perde. Mas o filho da ressurreição, aquela formação do filho da ressurreição, aquele ali é o homem completo. Aquele ali é o perfeito. Aquele ali é quem é o projeto de Deus a nosso respeito. Então, há um plano de Deus a nosso respeito, dizendo, olha, vocês serão iguais a Cristo. Tá? Há uma formação original, irmãos, a esse respeito. Tanto é que você vai ver lá que o homem, ele é predestinado não para ir para o céu. Não existe predestinação para a salvação. A predestinação é para que o homem se torne o quê? Semelhante a Cristo. Já leram isso ou não? A predestinação, o que está predestinado, o que já está no projeto de Deus, que falta ser formatado, que tem que se dar forma, é que esse homem ele vai ser a imagem de Cristo. Essa é a predestinação da humanidade. Não para ir para o céu, igual muitos entendem. Nós somos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Só que tem muitos que ouvem uma pregação dessa, eles acham que é heresia, irmãos, eles não entendem. Onde já se viu um ser pecador ouvir que ele é igual a Cristo? Tudo que o mal não quer é que você entenda que você é exatamente como Cristo é.
Tudo que é a carne, você pode citar o diabo, o Satanás, o capeta, o capiroto, tudo que é de mal não quer é que você entenda quem você é. Porque o dia que você entender quem você é, você já entra para a eternidade. Cristo transformou minha vida, agora eu posso cantar, cantar. Cristo transformou minha vida, agora eu posso cantar, cantar. Estava eu muito triste, mas agora me sinto feliz, porque Cristo transformou minha vida, agora eu posso cantar. Cristo transformou minha vida, agora eu posso te amar, amar. Cristo transformou minha vida, agora eu posso te amar, te amar. Estava eu muito triste, mas agora me sinto feliz, porque Cristo transformou minha vida, agora eu posso te amar. Cristo transformou minha vida, agora eu posso perdoar, perdoar. Cristo transformou minha vida, eu posso perdoar, perdoar. Estava eu muito triste, mas agora eu me sinto feliz, porque Cristo transformou minha vida, agora eu posso perdoar. Antes eu era triste, pois não conhecia a Cristo. Antes eu era muito triste, pois não tinha sua graça. Agora estou muito feliz. Cristo me deu sua graça. Cristo transformou minha vida, agora eu posso sorrir. Cristo transformou minha vida, agora eu posso te amar. Ei! Ei!